Fala meus caríssimos, hoje eu quis fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá todo mundo ansioso pela estreia de The Boys na Amazon Prime Video, vai estrear na semana que vem, no dia 4 de setembro, e aqui eu vim fazer aquela boa pra vocês, que é fazer um resumão completo de tudo que aconteceu na primeira temporada, pra você conseguir pegar e assistir a segunda temporada sem medo de ser feliz e sem esquecer nenhum acontecimento importante. E é claro, se aqui eu tô falando de um resumo da primeira temporada, tá lotado de spoiler, eu vou falar absolutamente tudo que aconteceu ao longo da primeira temporada. Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo completíssimo de The Boys. A série já começa na primeira cena a te inserir naquele mundo dos heróis, que é bem diferente do que a gente imagina quando vê Liga da Justiça, Vingadores, que os heróis são bons e como eles têm poderes, eles conseguem salvar o mundo e fazem isso por princípios. Aqui no The Boys é um pouquinho diferente, os caras são superstars, eles são as maiores celebridades dos Estados Unidos, eles são praticamente um monte de Kim Kardashian. E como em qualquer país do mundo contemporâneo, existe uma empresa que gerencia esses heróis, que faz as campanhas, faz toda a mídia, propaganda, que é a Volt, que funciona como qualquer outra empresa, olhando números, analisando dados, o que é mais popular, o que é menos popular. Então, esse é o mundo do The Boys e você já é inserido nisso na primeira cena. De cara você já conhece o Capitão Pátria e a Maeve, que estão ali salvando a cidade de um roubo e acabam salvando as pessoas, que tiram selfies, fazem stories e fazem toda aquela mídia em cima dos heróis, e você já vê na sequência uma propagandinha da Volt, então você já está totalmente inserido, mas até aí você não está com uma profundidade muito grande nos heróis ainda, você ainda acha que eles são os caras bonzinhos do rolê. E a gente já pula direto para uma loja de eletrônicos para conhecer o protagonista da série, um dos protagonistas, que é o Hugh, que é o cara que é totalmente simplão, ele é totalmente medroso, e a namorada dele, a Robin, vai buscar ele no trabalho, eles saem conversando, e aí eles comentam de morar junto, e aí, mais The Boys impossível. Simplesmente o herói que chama Trem-Bala passa correndo e explode o corpo da Robin, da namorada do cara, com o sangue e os ossos dela no ar em câmera lenta, pingando sangue na cara do Hugh. E ele fica mais puto ainda quando um advogado da Volt vai até a casa dele para assinar um acordo de confidencialidade, onde ele vai ganhar uma grana para não processar a empresa e nunca mais falar disso, nem falar da namorada dele, nem nada do tipo. E aí tem um elemento muito legal no The Boys, que é quando o Hugh imagina que ele tem coragem para fazer as coisas, que na verdade ele não faz. Então nessa hora aparece uma cena dele putaço, mandando o cara vazar, só que na verdade é tudo da cabeça dele, ele só pede um tempo para pensar e fica por isso mesmo. Deixando o Hugh um pouquinho de lado, a gente vai conhecer a Starlight, ou traduzido como Luz Estrela. Eu acho que nomes não tem que ser traduzidos, então eu vou falar do jeito que eu gosto mais. E a Starlight, ela é aí sim a heroína que a gente espera mesmo. Ela quer fazer o bem porque ela tem poderes, ela mora numa cidadezinha do interior, e ela tá na cozinha da casa dela conversando com a mãe dela, que elas fizeram um vídeo pra mandar pra Volt, porque ela quer entrar pros The Seven, que aí seria como a Liga da Justiça, são os principais ali, os 7 heróis principais da empresa, e ela recebe uma ligação de que ela passou e que ela vai fazer parte dos The Seven, porque tem um outro cara que era dos The Seven lá, que é Facho Luz, alguma coisa assim, que ele acabou de aposentar. E aí você já tá pensando, cara, que legal, tudo lindo, maravilhoso, a Starlight tá conseguindo fazer o sonho dela virar realidade, só que quando ela chega lá, não é bem assim. Ela já sofre um assédio sexual ali do Profundo, que é como se fosse um Aquaman ali dos The Boys, porque ela fala que ela tinha um crush nele, mas ela tá muito mais querendo se entrosar ali, né, mostrar que ela vai fazer parte dos The Seven, e o cara já comete um abuso sexual com ela, obriga ela a fazer coisas que ela não gostaria, e isso já deixa ela bem frustrada logo de cara que ela entra pra empresa. E antes fosse só isso, porque daí quando ela vai no banheiro, que ela tá lá cuspindo, lavando a boca, ela ainda vê que o Translúcido, que é um outro cara dos The Seven que fica invisível, ele fica lá no banheiro pra ver as meninas fazendo as coisas que elas fazem no banheiro, e é nojento, mas o cara tá lá e aí ela percebe que ela entrou num mundo que não era bem o que ela esperava. Aí a gente volta pra loja de eletrônicos onde o Hugh trabalha, e lá ele conhece o Billy Butcher, que é traduzido como Bruto, mas, cara, eu acho muito escroto essa tradução, então eu vou chamar ele de Butcher mesmo. E o Butcher fala que ele é do FBI, que ele não deve aceitar o acordo, que ele pode vingar a namorada dele e que o Butcher vai ajudar ele a fazer isso. Eles vão até um bar, onde o Billy Butcher faz o cara da segurança mostrar os vídeos de segurança de lá, e o Trem-Bala tá lá falando mal, falando que até engoliu um dente nojento da Robin quando ele atropelou ela, então mostra total esse descaso que os heróis têm com as pessoas. E aí que o Hugh fica muito puto e aceita o plano do Billy Butcher, que é implementar uma escuta, falar que ele vai aceitar o acordo e implementar aquela escuta lá no salão dos The Seven. Nesse ponto todo mundo já percebeu que o Hugh é muito cagão, ele vai num banco de uma praça ali pra pensar e ele conhece a Annie, que é a Starlight sem o traje de super-heroína, mas beleza, ele vai até
a empresa Volt e coloca a escuta. Porém o translúcido, uma hora que ele tá lá de novo invisível no banheiro, ele vê que o Ryug se atrapalha ali com a escuta que ele vai implementar, ele segue o Ryug até a loja de eletrônicos e aí ele começa a ameaçar ele. Nessa hora, o Billy Butcher entra com o carro na loja, começa uma luta muito louca e graças ao Ryug saber o material que o translúcido é feito, ele consegue dar um choque nele e apagar e leva um translúcido para um cativeiro, que é onde a gente encontra mais um membro do The Boys, que é o francês. E ele fica lá bolando milhões de planos como que ele vai conseguir matar um cara se ele é um super que é impenetrável a pele dele. Então ele fica muito tempo conversando com o Ryug e daí ele tem uma grande ideia, que é, se eu não posso explodir o cara por fora, se eu não consigo, existe um jeito de eu entrar dentro dele e fazer uma explosão por dentro. Acho que você já entendeu o que ele fez, por onde ele resolveu colocar os explosivos. Daddy's home. E aí eles fazem isso e deixam o translúcido preso numa jaula, e aí já começa tudo a ficar bem mais tenso. Aí a gente volta pra Volt, onde a gente conhece a Madelyne, que é praticamente a diretora ali da empresa, comanda tudo sobre os heróis, especialmente os The Seven, e ela tá conversando com o Capitão Pátria, que antes, como ele tem super audição e supervisão, tinha ouvido um prefeito ameaçar a Madelyne falando que ele sabia sobre o Compound V, ou Componente V, que até onde a gente sabe é uma droga que faz os poderes dos heróis aumentarem temporariamente, é como se fosse um doping dos atletas. E depois de ouvir essa ameaça, ele vai lá e derruba o avião do prefeito, e aí ele toma uma puta carcada da Madelyne. Nessa conversa também já fica claro que a Volt tem o interesse em colocar os heróis no exército nacional. Enquanto isso, o Billy Butcher vai até a casa da Susan, que é uma chefe de alto cargo no FBI, para tentar alguma ajuda. Eles têm um histórico amoroso do passado, mas eles não conseguem entrar muito num acordo ali do que eles vão fazer. Enquanto isso, o Capitão Pátria lá na Volt, ele já tá perguntando sobre o translúcido, ele vai até uma equipe que passa a localização do chip que os heróis têm inserido neles para conseguir fazer exatamente isso, rastrear caso alguém desaparecesse. Aí o Capitão Pátria chega na frente do cativeiro e o francês precisa sair dali para conseguir fazer uma distração, eles explodem um apartamento para conseguir tirar a atenção do Capitão Pátria e ele não descobrir que eles estão com um translúcido. Nisso, o Ryug ficou sozinho, o translúcido dá um jeito de escapar da jaula e ele consegue ali, na pressão psicológica, falar pro Ryug que ele tem que deixar ele sair, que ele não é um assassino, e começa a andar embora quando o Ryug toma coragem e aperta o detonador e, de novo, explosão de sangue e órgãos pra tudo quanto é lado na cara do Ryug. E aí ele vira oficialmente um membro do The Boys, porque ele acaba de matar um do Super. Quando o Butcher e o francês voltam, eles veem o que o Ryug fez, que ele matou o translúcido, e aí o Billy Butcher fica encarregado de sumir com aqueles restos mortais. Além disso, ele vai atrás de um outro membro dos The Boys, que é o Leitinho de Mamãe. É uma tradução ridícula, deve ser um dos piores nomes que já inventaram para qualquer herói ou qualquer filme de ficção. E aí quando eles chegam no cativeiro, a gente vê que o Leitinho e o francês, eles tinham uma desavença do passado, mas eles conseguem conversar e ficar numa boa, aceitam trabalhar juntos. Eles tinham tirado do translúcido a informação de que o Trem-Bala, ele era apaixonado pela Lâmina, uma outra super, que era de lá que ele estava voltando quando ele atropelou a Robin. Então eles vão até lá, fingem que são operadores de televisão a cabo, e instalam câmeras dentro do apartamento dela, e lá eles descobrem que existe o Compound V, que é essa droga que ele utiliza como um doping, e vão até o apartamento dela para descobrir mais sobre isso, aonde é o fornecedor, como que ele consegue, o que o Compound V efetivamente faz, e eles conseguem chantagear ela porque ela também toma o Compound V, o síndico do prédio vai lá cobrar ela joga um charme para ele, eles acabam transando e ela simplesmente esmaga a cabeça dele enquanto eles transam, porque ela estava com o Compound V e ela não tem controle da força que ela fica quando isso acontece. E aí eles conseguem, com esse argumento, convencer ela a contar aonde é o fornecedor desse Compound V. Enquanto isso, a Starlight está toda injuriada, ela vê um assalto, ela impede esse assalto mesmo sem estar com seu traje de super, alguém filma e roda nas mídias sociais, e todo mundo sabe a identidade dela, e isso parece que vai dar ruim, mas a Madelyne aprova isso, fala que ela subiu muito nas pesquisas por causa do Girl Power. Depois ela ainda vai no evento da corrida do Trem-Bala, lá ela encontra o Ryug, que agora sabe que ela é a Starlight, que ela é a heroína, não só a Annie, que ele tinha conhecido na praça, e aí rola um climinha de novo e ele finalmente consegue chamar ela pra sair. E lá na Volt, o Capitão Pátria chama a Madelyne porque o Profundo encontrou os restos do translúcido no fundo do mar, e aí tem uma mensagem carinhosa do Billy Butcher pro Capitão Pátria, que é: vou te pegar.
Depois disso, os The Boys vão até o endereço que a Lâmina passou para eles, que é onde tinha o fornecedor do Compound V. Lá eles encontram vários mafiosos, acabam lutando contra eles e conhecem a fêmea que ficou presa numa cela, que os caras ficavam fazendo testes com o Compound V nela. Ela era praticamente uma cobaia, então ela não consegue falar nada, mas ela é extremamente ágil e ela corta todo mundo com as mãos, e inclusive é assim que eles conseguem vencer aquele tanto de pessoas. O francês vai lá e solta ela, e ali também a gente já começa a ver uma relaçãozinha, assim, um certo apreço do francês pela fêmea. E por isso eles começam a tentar também descobrir o que aconteceu com ela, quem é ela, por que ela estava lá como cobaia, qual era o passado dela antes de estar ali, e aí eles começam também a fazer esse tipo de investigação. Enquanto isso, no mundo da Vault, a Madelyne fala com o Capitão Pátria que ele tem que salvar um avião que foi sequestrado, porque aí sim eles vão conseguir provar novamente que os Supers devem entrar no Exército Nacional. Ele vai junto com a Maeve salvar o avião, só que mais uma vez ele é escroto e usa de força excessiva, vai com o raio laser para matar os bandidos e acaba destruindo o painel do avião, que começa a entrar em pane e vai cair. A Maeve tenta salvar algumas pessoas, mas ele obriga ela a sair dali com ele e não salva absolutamente ninguém. E aí o nosso casalzinho preferido da série, o Hugh e a Starlight, estão ali, estão se conhecendo, estão saindo, só que o Butcher descobre isso e ele não confia em nenhum Super. E falando em Compound V, o Trem-Bala consegue arrancar da lâmina que ela contou para algumas pessoas sobre o Compound V, porque quando ele chega para pegar mais dessa droga com o fornecedor, tá tudo destruído. Ela conta para ele, ele mata ela de overdose e vaza. Mas vamos voltar para o nosso casalzinho, o Hugh e a Starlight. Eles vão na Believe Expo, que é uma exposição onde tem um cara lá que é um pastor, ele é um Super, e o Hugh tem que ir lá para conseguir entrar no camarim e chantagear esse cara, porque eles descobriram que esse cara tinha envolvimento com o tráfico do Compound V. E aí ele acaba usando dessa credencial VIP da Starlight para conseguir acessar ele, consegue ameaçar de uma maneira bem esquisita também o pastor que está lá pregando. E a Starlight, por sua vez, fica desiludida, acha que ela está sendo usada pelo Hugh e ela acaba fazendo um grande discurso, revelando sobre o assédio sexual que ela sofreu, falando de várias coisas. E aí, com as informações que o Hugh conseguiu coletar, eles vão até um laboratório e descobrem que, na verdade, os Super não são escolhidos por Deus, que eles nasceram com os poderes. O Compound V é financiado pela própria Vault, que aplica nos bebês recém-nascidos até eles desenvolverem esses superpoderes, e aí sempre tem uma renovação dos heróis. E aí acontecem umas coisinhas na Vault, a Starlight toma uma carcada da Madelyne porque ela ficou falando do discurso e ela tem que se atentar mais à personagem dela, o que ela representa para as pessoas. O Profundo é mandado para outro estado porque ele foi exposto pela Starlight pelo assédio sexual e a Madelyne não quer a imagem dos heróis sendo manchada, então ela manda ele para outro lugar. Enquanto isso, os The Boys estão tentando entender o que aconteceu com a fêmea e o Leitinho vai atrás de um outro Super que já fez parte da Vault, que é o Mesmer. Que, se você não percebeu quando você assistiu, você já viu essa carinha, esses olhinhos meio juntos. Sim, ele é o menininho do sexto sentido, o cara que vê pessoas mortas, e nesse caso ele não tem o poder de ver pessoas mortas, mas ele tem o poder de tocar nas pessoas e conseguir acessar as memórias antigas delas, e o Leitinho convence ele a ajudar os caras para conseguir entender o que aconteceu com a fêmea. E ele parece um cara gente boa que vai ajudar os caras, só que no final ele trai os The Boys, mostrando a identidade de todo mundo pro Capitão Pátria, porque ele esperava voltar pra Vault com isso. Ele não consegue nada disso, na verdade, ele só consegue que o Butcher casse ele depois e mate ele de uma forma bem brutal, maiando a cabeça do cara na pia. Depois disso, o Butcher volta pro FBI para fazer um acordo com a Susan. Ele tem uma lista de exigências porque aí eles precisam de proteção. Nesse momento, o Capitão Pátria já sabe quem são eles e tá a cara deles estampada na mídia, falando que tá todo mundo caçando. Eles são os caras mais procurados do momento, então eles precisam do asilo do FBI, da ajuda deles, e em troca eles entregam tudo sobre o Compound V, sobre os acontecimentos, sobre como a Vault manipula tudo, como ela cria os próprios heróis. Só que dentro da lista de exigências ele coloca que é o Capitão Pátria ser culpado por todos os crimes que ele já cometeu, e aí a gente vê de novo o Butcher com esse foco em fazer o Capitão Pátria pagar pelo que supostamente ele fez com a mulher dele. Só que a Susan fala que ela não pode garantir isso, ela pode garantir todos os outros pedidos que são até meio absurdos ali da lista, que é fazer toda a proteção em cima dos The Boys e das famílias deles, mas que ela não vai conseguir incriminar o Capitão Pátria, então ele fica meio puto e não aceita o acordo, ele não entrega o Compound V pra ela de cara, e o Butcher continua causando e obriga o Hugh a terminar com a Starlight, porque ele continua não confiando nos Supers, e ele fala que ele vai acabar complicando a vida deles por causa dela, então ele fala que se ele não terminar com ela, ele vai contar que o Hugh matou o Translúcido.
Com a identidade dos The Boys já revelada, o Capitão Pátria reúne o Seven e começa a ameaçar a Starlight, porque ele entende que ela ficava com o Hugh e que por isso ela era uma informante, que ela estava ajudando eles. A Starlight fica totalmente desconcertada porque ela não sabe de nada relacionado a isso e a Maeve toma a frente e protege ela. E é finalmente nesse momento que a gente descobre o que realmente aconteceu com a mulher do Butcher, o que ele acredita que aconteceu na verdade, que é que ela foi estuprada pelo Capitão Pátria e depois morta, ou que a Volt deu um sumiço nela. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque ela realmente ficou desaparecida. Não acharam restos, não acharam nada, mas a gente descobre finalmente o porquê que ele tem tanta fixação em culpar o Capitão Pátria e fazer com que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Só que por outro lado, o Capitão Pátria também quer entender o que o Butcher quer tanto com ele, por que ele odeia tanto ele. E ele conversa com a Madeleine para entender o que aconteceu, quem que era a mulher do Butcher, e ela lembra ele que a Becca, que é a mulher do Butcher, trabalhava no marketing da Volt e que sim, ele tinha tido uma relação e não só isso, que ele tinha engravidado ela. E o Hugh não tá muito convencido a terminar com a Starlight, marca um encontro secreto com ela para contar sobre o Compound V e que provavelmente a mãe dela assinou um acordo com a Volt, então que ela não nasceu assim, ela foi feita super-heroína. Ela não acredita, fica pistola, segura o Hugh e fala que vai levar ele pra Volt, que vai prender ele. Só que o Butcher chega e dá um tiro nela com uma arma gigantesca. Lógico que como ela é uma super, ela só cai ali com dor, mas não acontece nada com ela. E ele pega o Hugh e fala, falei pra você não confiar nela, e fogem os dois para conseguir escapar dessa prisão que o Hugh ia sofrer. Nisso, o Butcher pega o Hugh e leva para casa de uma antiga parceira dele, que fazia parte dos The Boys também, mas que já não quer mais saber disso, só quer saber de observar pássaros, porque os netos dela morreram num combate contra um dos The Seven, que é aquele The Seven facho de luz que acabou se aposentando e a gente não viu nada sobre ele ainda. Provavelmente na segunda temporada entre um pouco mais nesse assunto. E lá ele descobre qual é a maior fraqueza do Capitão Pátria, que é a Madeleine. Só que nesse meio tempo, o Leitinho, o francês e a fêmea são pegos ali pela Volt, eles são capturados e o Hugh, sabendo disso, quer ir lá ajudar eles, enquanto o Butcher fala, não, eu vou seguir meu plano, eu vou atrás do Capitão Pátria. Eles se desentendem, se separam e o Hugh vai até a Starlight novamente para pedir ajuda para ela. Ela não aceita muito ajudar ele, mas ele tenta salvar os The Boys, enquanto o Butcher já vai fazer o plano dele, que é capturar a Madeleine para conseguir chantagear o Capitão Pátria. Aí a gente vê uma festa de gala da Volt, então todos os supers estão falando com os acionistas, e lá a Maeve tem uma conversa super sincera com a Starlight, fala que ela já foi muito como ela e que acabou se deixando levar pelo fluxo, mas que ela deveria fazer o que ela efetivamente acredita. E isso faz com que a Starlight vá até onde os The Boys estão presos para ajudar o Hugh, que na verdade foi capturado e ficou preso igual todos os outros. É lógico que ele não ia conseguir fazer nada sozinho, só que com a ajuda dela eles conseguem escapar de lá, ao mesmo tempo que o Butcher conseguiu capturar a Madeleine e está esperando o Capitão Pátria ir ao encontro deles. Só que nesse momento o Capitão Pátria está totalmente fissurado em descobrir o que aconteceu com a Becca, e ele vai até a casa de um antigo médico da Volt para entender o que aconteceu, que conta para ele que ela ficou grávida mesmo, mas que sofreu um aborto. E aí essa versão não condiz com a versão que a Madeleine contou para ele. E enquanto eu falava isso, eu percebi uma cagada que eu cometi, que na verdade a Madeleine fala que ele sofreu um aborto e o médico fala que ela morreu no parto e o bebê se afogou no sangue. Mas o que importa é que eram versões diferentes, e é assim que o Capitão Pátria descobre que tem alguma coisa muito errada, porque os dois não combinaram a versão da maneira correta. Nisso, o Butcher conseguiu capturar a Madeleine e amarrou várias bombas ao redor dela e tá na casa dela só esperando o Capitão Pátria aparecer. E o Capitão Pátria tá muito tranquilo, ele não mostra nenhum medo, ele não tá preocupado se o Butcher vai explodir a Madeleine ou não, ele não demonstra nenhuma emoção e ainda fica sendo meio sarcástico com o Butcher, provoca o Butcher falando de como foi bom quando ele ficou com a mulher dele, e isso vai acontecer e vai criando um clima estranho. E aí, senhoras e senhores, o grande finale da temporada. O Capitão Pátria fala pra Madeleine que ela deveria ter combinado melhor a história com o médico, porque ele voltou até lá e conseguiu extrair a verdade dele. Ele atira os raios laser dos olhos bem nos olhos dela, então é um olhar compenetrante, até demais, porque faz um buraco na cara dela e ela morre, e ele olha pro Butcher e fala, cara, qual que era o seu plano mesmo? Só que o Butcher já sabe que ali ele não tem mais escapatória, não tem mais o que fazer a não ser apertar o botão e explodir toda a casa com todo mundo dentro. E aí, quando volta a imagem pra tela, a gente vê o Butcher caído no jardim, já tá sol, já tá tudo claro, tá um dia bonito, e o Capitão Pátria em pé ao lado dele. Ele fica feliz que o Butcher finalmente abriu os olhos e fala que ele tem uma coisa pra mostrar pra ele. E de dentro da casa sai a Becca com o filho dela já crescido, já ali com seus 10 anos, e a gente vê o Capitão Pátria chegar pra ele e falar que ele é o pai dele. Então, na verdade, a Becca não morreu, muito menos o filho, e o Butcher fica indignado, assim como a gente, falando, cara,
o que vai vir na segunda temporada. Pelo amor de Deus, solta logo essa temporada Prime Video. Ain't you twits lucky that I showed up? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com todo mundo que quer ter um resumão completo dessa primeira temporada e chegar no gás para assistir a segunda temporada que estreia na semana que vem. Até lá você pode se deleitar com todo o conteúdo do Syncope Podcast, tanto os episódios que estão em todas as plataformas digitais, quanto o Syncope Indica e todos os outros tipos de posts que a gente faz aqui no Instagram. Muito obrigado e até a próxima!